Graça e a doce presença do Senhor repouse sobre a sua vida, que o Espírito Santo te visite, te renove, e não apenas chegue e bate na porta, entre, tome um café e vá embora, não, mas que Ele faça de você morada, templo, um local exclusivo para a habitação do Espírito de Deus, porque quando o Espírito Santo Ele reina sobre você, Ele traz paz, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Ele traz alegria, bondade, Ele traz o amor. Ele é tudo o que nós precisamos, graças a Deus, que enviou Jesus Cristo, que nasceu, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou, e quando Ele foi para o Pai, Ele enviou, de fato, a promessa, o Espírito Santo de Deus. Prometido ainda no Antigo Testamento, nós vemos no livro de Joel, capítulo 2. Ali já estava sendo ministrado que quando Ele viesse, Ele seria derramado sobre toda a carne, todos os povos, tanto homens como mulheres, jovens teriam visões, os velhos sonhariam sonhos, os servos, as servas, os filhos, as filhas profetizariam. Quando você dá lugar para o Espírito Santo, você recebe uma força sobrenatural para lutar da forma certa. A nossa luta não é contra carne nem sangue, são contra principados, forças do mal que agem nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra pessoas físicas, não é contra a esposa, o patrão, o filho, aquele vizinho que tanto te incomoda, não é contra aquela pessoa que te injustiça, aquela pessoa que te ameaça, que põe uma casca de banana ali para você cair, quebrar a cabeça, aquela pessoa que deseja a sua morte, não. São forças do mal que usam pessoas, que usam muitas vezes situações ou coisas para tentarem te tirar do propósito. Não saia do propósito de Deus. Ele prometeu estar contigo. Ele é o seu Deus, a sua luz, a sua rocha, o seu esconderijo, o seu porto seguro, o seu baluarte. Não olhe para trás. Prossiga para o alvo. Cristo é o alvo, é o caminho, é a verdade e a vida. Então, quando você foca nisso e se lembra disso e entende isso, você para de degladiar contra pessoas. Jesus não venceu o diabo no soco, no murro, no palavrão, na agressão, na pancada, na ameaça, não. Ele venceu o diabo no deserto na palavra, permanecendo firme no propósito que Deus te entregue a ele. Mesmo jejuando, mesmo passando como homem, carne, a necessidade do líquido, a necessidade da comida, ainda assim, ele persistiu e ele venceu a Satanás na palavra. A nossa vitória virá através da palavra, da oração, da consagração, do temor ao Senhor, da presença do Espírito Santo em nós. E eu quero compartilhar com você uma experiência que eu passei, eu já compartilhei com a minha mãe. Foi um momento em que eu vivi uma situação de extrema batalha interna. E essa batalha, essa luta que eu passei questão de minutos. Uma situação muito ruim que eu passei, mas veio como um amadurecimento, um fortalecimento ainda maior. E naquele momento, eu cheguei a comentar com minha mãe que o meu coração, ele me incomodava de tanto que ele batia. Eu cheguei a olhar para baixo, eu vi a minha blusa movimentando. Sabe quando o seu músculo parece que treme? O nervo? Eu via aquilo dentro de mim pulsando. Naquela hora eu comecei quase a perder o sentido, a razão. Eu fiquei que só Deus sabe como eu fiquei. E a mente começou a planejar. Eu vou fazer, eu vou resolver, eu vou falar, eu vou usar isso, eu vou usar aquilo, eu vou, e isso e aquilo, eu vou. E aí naquela tensão tão extrema, tão intensa, graças a Deus pela presença do Espírito Santo, eu comecei a falar com Deus, muito agitada. Eu comecei a falar com Deus, Deus, o que eu faço?
É por isso que em muitas mensagens minhas eu sempre falo com você antes de fazer qualquer coisa, pelo amor de Deus, ora. Mesmo que esteja tenso, fala com Deus, Deus, o que eu faço? Eu comecei a perguntar, Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu faço? Senhor, me ajuda. Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Senhor, me ajuda. Deus me dá graça, Deus me ajuda. O que eu faço? O que eu faço? Fala comigo na palavra. Senhor, fala comigo na palavra, fala comigo. Deus me ajuda. Senhor, eu não sei. Senhor, o que eu faço? E eu agitada e orando, o que eu faço? E graças a Deus que o Espírito Santo, ele veio como um bombeiro no incêndio. Ele falou claramente comigo em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E aquilo, ó, refrigerou a minha alma. Aquilo ali, meu Deus, não tem como explicar. É só quem já viveu isso é que sabe que aquilo naquela hora... Minha mente começou a raciocinar de novo. Porque quando você é tomado pela luta, você é dominado pela ira, pela fúria, pelo estresse, pela turbulência, pelo calor daquela emoção tão aflorada, você perde a razão, parece que você perde os sentidos. É onde muitas pessoas fazem coisas absurdas e depois elas falam, eu não sei o que eu estava fazendo, eu não vi nada na hora. É como se aquilo ofuscasse a sua razão, é onde você perde a razão e faz o que não deveria fazer. E então aquilo me acalmou. E eu dobrei os joelhos e comecei a buscar a presença do Espírito Santo de Deus. E ali eu orava ao Pai em nome do Filho, pedindo a presença, a intensidade, o revestimento do Espírito Santo. Por isso que Deus fala, orai sem cessar, você precisa buscar o tempo todo, precisa manter a sua mente sóbria e alerta o tempo todo, porque o inimigo de nossas almas, a Bíblia fala que ele anda ao derredor constantemente, buscando uma brecha a quem possa tragar. E é por isso também que fala em Efésios, se eu não estiver enganada, 5:27, não deis lugar ao diabo. Cuida da sua mente. Guarda sua mente com o capacete da salvação, proteja, blinde a sua mente. E o Senhor foi me dando refrigério e paz na minha luta. E eu ia falando, a minha luta não é contra carne e sangue, a minha luta não é contra pessoas, a minha luta é no mundo espiritual. Senhor, me dá as armas certas, Senhor, me enche com teu espírito, Senhor, refrigera a minha alma. E eu fui orando, e ele foi me acalmando. Por mais que o cristão ele busque rejeitar o mal, fugir do mal, fazer o que é certo, seguir de fato a presença de Cristo, imitar os passos de Cristo, aqui é uma constante, tem que ser o tempo todo, em todo o tempo. Ele passa rolha, passa estreitos. Bem disse Jesus, não seria fácil, pelo contrário, vocês vão ter aflições. E é no geral, gente, não é para um, para outro não, é no geral. Aflição no trabalho, aflição emocional, aflição psicológica, aflição pelo um luto, aflição por o desemprego, a fome, tempestades, terremotos, são acidentes, são enfermidades, abusos, maus tratos, humilhações, desprezos, injustiças, aflições de todas as ordens. Criança passa aflição, adolescente, adulto, jovem, idoso, não importa. Gestante, o bebê dentro do ventre de sua mãe. Mas precisamos manter os olhos no alvo, focarmos em Cristo. No livro de 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. Isso aqui me choca toda vez que eu leio. O subtítulo é Sofrendo por ser cristão. Lembra de Jó? Íntegro, reto, temia a Deus, se desviava do mal. Homem que andava na presença do Senhor, fazia sacrifício até pelos filhos, caso eles tivessem pecado. Mas o próprio Deus permitiu aquela luta, aquela batalha. E aquilo foi para a glória de Deus. Aquilo lá na frente fez com que Jó fosse mais abençoado do que ele era antes. Quando você
vive na presença de Deus, você busca fazer a vontade de Deus, não vai ser fácil. Lutas virão, mas Ele prometeu que Ele estaria com você, então creia, prossiga para o alvo. As lutas vão vir, o dia mal vai chegar, mas prossiga para o alvo. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Se a pessoa está sofrendo porque cometeu um crime, cometeu uma impiedade, uma crueldade, fez algo terrível, é lícito. Mas aqui fala, se você está sofrendo, que você está fazendo o que é certo, você está buscando agradar a Deus, alegre o seu coração, aquiete a sua alma, você está no caminho certo. E ainda aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19, fala um pouco mais sobre isso. Porque é louvável que por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Quando o insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Bem disse Jesus ao enviar os apóstolos, eis que os envio como ovelhas em meio aos lobos. Não é o empregado maior do que o patrão, não é o barro maior do que o oleiro, não é o aluno melhor do que o seu professor. Se ele sofreu, foi perseguido, humilhado, também passaremos por isso. Mas ele venceu. Ele continuou honrando e obedecendo ao Pai, cumprindo a vontade do Pai. Assim como o Senhor Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, que além de ser boa, é perfeita e agradável. Nem sempre a gente vai entender. A matemática de Deus não fecha com a nossa, mas vale a pena ser fiel. Vale a pena confiar, vale a pena suportar, vale a pena prosseguir para o alvo, para que lá no fim, como Paulo, possamos dizer, combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé, porque o justo não anda por vista, ele vive por fé. Não retroceda, prossiga e seja mais do que vencedor, porque ele nos amou primeiro. Amém?